Mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu falo agora sobre a lei de incentivo à doação de notas fiscais a hospitais filantrópicos. E eu converso novamente aqui nos nossos estúdios com o deputado Rafa Zimbaldi, do PL. Boa tarde, deputado. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Júlia. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui e cumprimentar todos aqueles que estão nos assistindo. E falando sobre essa doação, então, muita gente doa, coloca o número lá do CPF em algum cupom fiscal. Existem arrecadações próprias para isso. E como, então, pode ser transferido, então, esses créditos da nota fiscal paulista para os hospitais filantrópicos? Ô, Júlia, na verdade, Bom, primeiro que nós vivemos uma situação muito difícil, né? Das Santas Casas, hospitais filantrópicos. Eu tenho uma relação muito grande com a FEOSP, que é a Federação dos Hospitais Filantrópicos e Santas Casas. E, infelizmente, todos eles estão sofrendo muito. Por quê? Por conta da falta da atualização da tabela SUS, que essa atualização ela não acontece desde 2009 e 2010. Então, os hospitais estão sofrendo demais. Tanto é que o governo do estado agora, recentemente, atendeu um pedido nosso, né, lançou o programa Mais Santas Casas, que é um investimento de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Mas esse projeto específico, essa lei específica que é de nossa autoria, que foi aprovada, nós estamos pegando toda a nota fiscal paulista, né, das farmácias para destinar aos hospitais filantrópicos. Por que isso? Não existiria farmácia se não existisse médico, se não existisse hospital. Então, nada mais justo que os créditos da nota fiscal paulista das farmácias sejam repassados para esses filantrópicos. Então, nós estamos aí fazendo já um trabalho para a regulamentação dessa lei, porque já virou lei, o governador João Dória já sancionou. Sim. E nós agora estamos trabalhando pela regulamentação para que isso se torne uma prática de todas as farmácias no estado de São Paulo. E nesse momento, né, após a sanção, qual que é esse trabalho, né? O senhor falou, né, de conversar com esses estabelecimentos. Eles precisam colocar, por exemplo, cartazes, dizer, olha, nós participamos dessa lei, estamos em conjunto com a lei. Como é que funciona na parte prática, até para que as pessoas possam começar, então, a fazer as doações? O que nós estamos fazendo, Júlia? Nós estamos fazendo a parceria da FEOSP, da Federação, junto com o Conselho Federal, né, das farmácias e farmacêuticos, para que essa conversa seja ajustada entre os entes, combinado com o governo do estado, Secretaria de Saúde e também a Secretaria da Fazenda. Isso significa um investimento em média de 500 a 600 milhões de reais de investimento nos hospitais filantrópicos. Isso vai resolver o problema de vários hospitais, porque hoje muitas Santas Casas, Julie, sequer têm a CND, que é a Certidão Negativa de Débitos. Muitas dessas entidades devem impostos, devem ao governo federal, devem ao governo estadual, e eles têm a dificuldade de receber, por exemplo, uma simples emenda orçamentária, uma emenda parlamentar de nossa autoria. Por quê? Porque não tem CND e o governo não repassa emenda para quem tem CND. Diferentemente do crédito da nota fiscal paulista. Então, essa união entre a federação, o governo do estado e a Assembleia, aqui, né, que nós tivemos a aprovação de forma unânime por todos os deputados, é fazer com que essa lei, né, se torne uma realidade e esses hospitais possam receber esse recurso tão importante. Uma outra questão também, talvez as pessoas fiquem curiosas. Por exemplo, hoje, quarta-feira, 27, fiz minha compra na farmácia. Faço a doação, então, do meu cupom fiscal. Em quanto tempo os hospitais eles recebem essa doação do ICMS? Como é que funciona essa parte burocrática, vamos dizer assim? É bem burocrático isso, né? Primeiro, o que nós precisamos fazer? Nós estamos com a federação fazendo regionalização dos hospitais. Então, por exemplo, São Paulo nós temos vários hospitais filantrópicos. Campinas também, que é uma cidade maior, tem vários hospitais, mas às vezes vou dar um exemplo aqui, eu vou pegar como exemplo a Santa Casa do presidente da FEOSP, da Federação.
que é a Santa Casa de Palmital, né? Fica na região de Marília. Quantas farmácias tem na região lá de Palmital? Então, essas farmácias vão destinar para a Santa Casa de Palmital. E aí, depende muito também do cadastramento, né, do hospital da Santa Casa, fazer esse cadastramento para que o governo repasse esse crédito, Júlia. Então, tem toda uma questão burocrática, né? Mas isso depende aí do hospital para fazer o cadastramento. Então, tem toda... Também tem o outro lado deles. Tem o outro lado que eles... Lógico. Mas eu tenho certeza também que isso significa pouco para o cliente, né? Pouco para a farmácia e muito para os hospitais. Né? Isso significa, quando o senhor fala muito para os hospitais, significa melhoria no atendimento, melhoria na estrutura desses hospitais, né? Às vezes as pessoas, por N motivos, e porque a demanda é grande mesmo em hospitais filantrópicos e santas casas, antes de passarem tantas horas na fila, porque só tem talvez 4 lugares de atendimento, significa construir um 5º local para que as pessoas sejam atendidas. Eu gosto de sempre falar isso para as pessoas terem essa noção de que a estrutura é a parte fundamental e é a que demanda mais verba, né? Ô Júlia, para você ter uma ideia, né? Às vezes as pessoas não têm essa informação, mas o Sistema Único de Saúde, ele é composto por hospitais públicos, né? Que aí hospitais federais, hospital estadual e hospital municipal. E nós temos os filantrópicos, que são essas entidades sem fins lucrativos. As Santas Casas e hospitais filantrópicos, eles são responsáveis por mais de 70% do atendimento SUS em todo o país. Ou seja, se os filantrópicos pararem de atender a nossa população, o Sistema Único de Saúde deixa de existir. Sim. Então, por isso, a gente tem feito um trabalho de conscientização, porque são 500 milhões de reais aqui no estado de São Paulo que seriam repassados a esses hospitais e que eles ajudam muito e que muitas vezes eles são cobrados pelos municípios, pelo estado e pela própria população como se eles fossem, como se o governo estivesse fazendo um favor, né, para esses filantrópicos, e é totalmente o contrário. Quem faz favor, quem ajuda, é o filantrópico que ajuda o Estado. Então, nós precisamos valorizar muito. E sempre os provedores de santas casas, os presidentes dos hospitais filantrópicos, eles fazem isso de forma voluntária. Todos os diretores desses hospitais fazem isso de forma voluntária. Por quê? Porque eles amam a medicina, porque eles amam o Sistema Único de Saúde. E nesse momento de pandemia que nós tivemos, eles foram responsáveis pelo atendimento, né? A população passou a valorizar muito mais o Sistema Único de Saúde, a importância do Sistema Único de Saúde, porque se não fosse o Sistema Único de Saúde, nós teríamos uma situação ainda pior, né, do que nós já tivemos. Então, tudo isso se deve a essa parceria dos filantrópicos em ajudar o Estado, União, governo estadual e também os governos municipais. E aproveitando esse gancho, talvez as pessoas não saibam que estão em casa, mas grande parte do interior paulista, em muitos locais, em muitas regiões, é o hospital público, é a Santa Casa, é o hospital filantrópico que ajuda em toda a região. Né? Não existe talvez ali um hospital privado ou pessoas que tenham a condição de ir a um hospital privado, ter um plano de saúde, pagar, enfim. Então, é ele também que desafoga tudo. É isso. Principalmente no interior. Se você pega, por exemplo, cidades pequenas, né, a Santa Casa, ela é responsável pelo atendimento das cidades todas vizinhas. Né? E aí, eu tenho convênio médico. Tem convênio médico, mas para você ser atendido, por exemplo, num hospital particular, você precisa andar 50, 60, 100 quilômetros, né, para ser atendido no hospital particular. Então, os filantrópicos, eles acabam dando esse suporte, né, principalmente aos municípios pequenos, os municípios que muitas vezes não têm condição, Júlia, de fazer um repasse. Né? Porque o orçamento acaba sendo tão pequeno desses municípios, a principal arrecadação
é o FPM, né, o Fundo de Participação dos Municípios, que é uma pequena parcela que o governo federal repassa a esses municípios. Então, assim, o sofrimento é tanto que se não fosse aquela Santa Casa, né, conduzida por um provedor sério, por às vezes uma irmandade muito séria, Sim. as irmãzinhas, né? Então, assim, é um trabalho muito bacana que eles fazem, que isso atende a nossa população. E é verdade, deputado, o senhor falando agora, eu nasci no litoral paulista e na minha cidade só tinha a Santa Casa de Caraguatatuba, que é uma irmandade que cuida do hospital lá em Caraguatatuba. Eu tenho 38 anos, não tenho problema nenhum em falar a minha idade, e muitos anos, muitas décadas, só a Santa Casa ali servia ali a comunidade ali do litoral norte, e agora há pouco tempo temos um hospital agora regional do governo do estado lá na região de Caraguatatuba. Mas assim, eu tenho 38 anos, Sim. O hospital tem 2 só lá, né, regional. Então, a Santa Casa lá em Caraguá, a Irmandade lá, que desafogou tudo. É isso. Né? E eu vou dar um exemplo meu, né? Eu tenho 40. A maternidade de Campinas, que é a maternidade que eu nasci, ela é responsável pelo atendimento em toda a região metropolitana de Campinas. E hoje é a única maternidade que atende toda a nossa região. Né? Você Sim. tem, por exemplo, o Hospital da PUC, tem alguns atendimentos de maternidade, você tem o CAISME, mas o principal da região continua sendo a maternidade de Campinas. Né? Uma entidade centenária que atende mais de 2,5 milhões de habitantes. Todo campineiro, né, que você pergunta, acima de 20 anos, onde você nasceu? Na maternidade de Campinas. É igual em Caraguá. Quem não onde nasceu? Na Santa Casa Estela Maris. É isso, ponto. É isso. É uma então, história, assim, né? Então, essa história, né, construída ao longo de anos, deixa de ser apenas o trabalho, mas passa a ser um orgulho da cidade e de toda verdade. a região. Com toda certeza, Não até porque, depois de tantos anos, nós estamos relembrando né, toda essa questão da nossa história, de onde nascemos e o quanto elas foram essenciais, não só para as nossas mães nos ter, né, mas tantas outras mães. Deputado, agradeço, viu, a nova visita aqui aos estúdios da Rede Alesp, sempre um prazer recebê-lo por aqui. Prazer é todo meu, Júlia, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, convidar quem está nos assistindo para acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais. É só digitar lá Rafa Zimbaldi no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, em todas as redes sociais nós estamos muito ativos. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigada ao senhor, deputado.